Marco Antônio e Cleópatra, Batalha de Áxio. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Confrontos Militares. No episódio de hoje iremos contar a história da Batalha de Áxio entre as frotas navais de Marco Antônio e Cleópatra contra as de Otaviano, comandadas por Marco Agripa, que sairiam vitoriosos. Se você não é inscrito no canal, se inscreva imediatamente e ative o sininho de notificações para não perder nenhum lançamento. E antes de começarmos, já deixe o seu like e bom divertimento. A Batalha de Áxio foi uma batalha naval entre a frota naval de Otaviano, sob o comando de Marco Agripa, e a frota combinada de Marco Antônio e Cleópatra. A batalha ocorreu no Mar Jônico em 2 de setembro de 31 a.C., perto da antiga colônia greco-romana de Áxio, e foi o clímax de mais de 10 anos de competição entre Otaviano e Antônio. Contexto histórico. Após a conquista bem-sucedida da Armênia em 34 a.C., também graças ao apoio logístico do exército da rainha ptolomaica Cleópatra do Egito e também sua amante, Marco Antônio decidiu comemorar sua vitória na capital egípcia de Alexandria, embora só pudesse ser realizada dentro dos muros da cidade e também com autorização prévia do Senado. Nessa cerimônia, o líder romano realizou também uma solenidade em que distribuiu aos seus descendentes e a Cleópatra os territórios orientais da República, que lhe foram confiados pelo acordo do Segundo Triunvirato, e os novos territórios que tinha conquistado, conferindo-lhes diversos títulos reais, além de reconhecer oficialmente Cesário, filho da rainha Ptolomeu, de seu relacionamento com César, como líder, o que certamente não deixou o legítimo herdeiro segundo o direito romano, Otaviano, numa posição confortável. Origem da batalha. Como o Senado desaprovava a vitória celebrada em Alexandria e a distribuição aos descendentes das terras que pertenciam a Roma, Otaviano decidiu forçar os senadores a agir e, após subornar alguns deles, tomou posse das terras. Os desejos do seu rival, lidos publicamente ao parlamento, desencadearam a reação esperada. O Senado romano e o povo declararam Marco Antônio um inimigo do Estado e, determinados a evitar falar em guerra civil, declararam guerra a Cleópatra e ao Egito. No final de setembro de 32 a.C., Antônio e Cleópatra mudaram seu quartel-general para Patras, ameaçando diretamente a Península Itálica. Esta escolha foi excelente porque a baía onde se encontra a cidade é protegida da Itália pelas ilhas de Leuca e Cefalônia. Com a ameaça de Antônio concretizada, Otaviano começou a organizar seus exércitos em Taranto e Brindisi para consolidar sua posição e capturar todos os pontos estratégicos importantes. A cadeia começou ao sul de Cirene, no norte da África, onde provinha o abastecimento de grãos e alimentos, passou por Metone, no extremo sul do Peloponeso, que controlava as rotas de abastecimento, chegou na sede em Patras, e seguiu para o norte até Áxio, em frente ao Golfo de Ambracia, onde a vista alcança até depois da ilha de Corfu. Este arranjo estratégico mostra claramente que o objetivo de Antônio era esperar pelo inimigo numa posição de força, em vez de ir direto ao ataque. Otaviano, por outro lado, não foi um grande líder, mas como grande político conviveu com excelentes colaboradores, entre os quais o almirante Marco Vipsanius Agripa, que se destacava pela habilidade, e como estrategista não perdia em nada aos melhores líderes romanos. Enquanto Antônio passava o inverno em Patras, Agripa preparava suas estratégias. Nos primeiros dias de março de 31 a.C., o almirante romano deslocou a frota de Brindisi e atravessou o Mar Jônico, não em direção ao inimigo que o esperava em frente de Leuca, mas no sul para capturar a guarnição de Metone. Surpreso, o exército de Antônio rendeu-se imediatamente e todo o quadro estratégico ficou perplexo. Os suprimentos perdidos de Metone para Patras não podiam mais ser alcançados por navio, mas apenas por terra, que era muito mais longo e mais dispendioso. De Metone, Agripa lançou sucessivos ataques contra as posições de Antônio, que não conseguiu defendê-las. Da Itália, as forças de Otaviano deixaram o Épiro e atacaram a partir de Corfu, enquanto em Metone Agripa ameaçou diretamente de Patras, forçando Antônio e Cleópatra a mudarem seus quartéis-generais para Áxio. Finalmente, Agripa conquistou também a ilha de Leuca e juntou-se ao exército no percurso peninsular antes de Áxio. Otaviano era forte e podia esperar, motivo pelo qual Antônio e Cleópatra foram forçados a lutar se quisessem vencer. Apesar da pressão dos generais e da superioridade em terra, Cleópatra convenceu Antônio a travar uma batalha naval,
porque a ambiciosa rainha, que não tinha fornecido um grande número de soldados, mas sim muitos navios, queria participar da vitória. A frota de Antônio era relativamente superior em números e consistia principalmente de navios grandes e lentos, enquanto a de Otaviano era muito mais manobrável. Em maio, eclodiu uma epidemia de malária, na qual morreram muitos soldados nas fileiras de Antônio, e a falta de provisões causou diversas traições. Para evitar que as tripulações rebeldes entregassem navios aos rivais, Antônio queimou 50 deles, os menos adequados para o combate. No final de agosto, Antônio ordenou aos navios que preparassem as velas espalhadas, tornando-as mais pesadas. Na manhã do dia 2 de setembro, o mar estava calmo e Antônio liderou sua frota para fora do Golfo de Ambrácia. A verdadeira batalha começa. A batalha. A utilização de barcos em batalhas navais da época exigia que a frota fosse colocada uma à frente da outra formando dois semicírculos concêntricos, divididos em 3 grupos. No entanto, ao contrário das batalhas terrestres, o grupo intermediário das partes era mais fraco. Portanto, nos navios estreitos entre as alas, era melhor dirigirem-se uns aos outros sem perturbá-los. Estima-se que Antônio tivesse cerca de 140 navios, enquanto a frota de Otaviano possuía 260 navios. Ocorre que, o que faltava em quantidade Antônio era compensado em qualidade, já que seus navios eram principalmente os navios de guerra romanos padrão quinquerremes e quadriremes. Sendo maiores do que os de Otaviano, mas a desvantagem é que eram muito pesados e difíceis de manobrar. O lado norte do exército de Otaviano foi liderado por Vipsanius Agripa, que enfrentou Gélio Publicola, Lúcio Arruncio enfrentou Otávio no centro, e Caio Sósio no sul. O navio de Antônio estava com Publicola, o de Otaviano com Lúrio, enquanto Antonias, o navio almirante de Cleópatra, estava atrás de Otávio com outros 26 navios egípcios, talvez em uma tentativa de reproduzir no mar a estratégia adotada por César na Batalha de Farsalo. As duas frotas encontram-se próximas e estacionárias até ao meio-dia, quando de repente Sósio moveu os seus navios para sul em direção à ilha de Leuca e colide com Marco Lúrio, e a batalha começa. As razões da mudança repentina de Sósio são desconhecidas, alguns dizem que foi combinado, outros acreditam que ele queria deixar Antônio entregue à sua sorte. Porém, as ações de Sósio canalizaram a batalha de acordo com os planos de Agripa, esperar pelo adversário e recuar lentamente ao mar para explorar os espaços com seus navios, que eram muito mais ágeis em suas manobras. Lúrio começa a recuar lentamente, e Agripa também no lado oposto, enquanto Arrunzio permanece imóvel no centro diante de Otaviano. Como o inimigo não dá sinais de se abrir, Agripa decide arriscar, e faz com que os navios se movam repentinamente em direção ao mar. Publicola cai na armadilha e o segue, afastando suas embarcações umas das outras e do centro da matriz. Para manter a formação unida, Otaviano é forçado a se mover para o norte e Arrunzio o cerca. Essa mudança cria uma abertura no meio para os navios de Cleópatra explorarem, mas a rainha inexplicavelmente decide usá-la para escapar. Antônio vê sua amante fugindo e não se preocupa mais com a batalha, mas apenas em persegui-la, deixando a frota e os homens à sua sorte. Inicialmente, os homens de Antônio não percebem que foram abandonados por seu comandante e lutam bravamente. Veleius Paterculus escreveu: os soldados se comportaram como o melhor dos comandantes e o comandante como o mais vil dos soldados, mas a batalha deve ser considerada perdida. Uma frota composta por navios muito lentos e menos ágeis, com muita distância entre um e outro, também não pode suportar a inferioridade numérica que se tornou considerável com a saída dos navios egípcios. Os navios romanos facilmente escapam das tentativas de colisões, então eles começam a atacar os barcos adversários um a um e, transferindo os soldados para os navios adversários. Eles lutam corpo a corpo e, finalmente, incendeiam as velas, afundando-as. À noite, os homens de Otaviano já afundaram 40 navios inimigos e mataram 5.000 soldados, enquanto os 100 navios sobreviventes fogem a granel em direção ao Golfo de Ambrácia. Ficou fácil para Otaviano diminuir a distância com sua frota e aguardar a rendição do dia seguinte. Consequências. A batalha teve consequências políticas de longo alcance. Cerca de 19 legiões e 12.000 cavalarias fugiram antes que Antônio pudesse enfrentar Otaviano em uma batalha terrestre. Assim, Antônio perdeu sua frota e grande parte de seu exército e fugiu.
Embora Marco Antônio não tenha estabelecido seu império, ele era um fugitivo e um rebelde, sem a sombra do status legal que os cônsules e senadores lhe conferira no ano anterior. Apesar de uma pequena vitória em Alexandria em 31 de julho de 30 a.C., mais homens de Antônio desertaram, deixando-o com forças insuficientes para lutar contra Otaviano. Um pequeno sucesso entre os soldados cansados de Otaviano encorajou-o a um ataque geral, no qual foi derrotado decisivamente. Incapaz de escapar de navio, ele se esfaqueou no estômago, acreditando erroneamente nos falsos rumores espalhados por Cleópatra de que ela havia cometido suicídio. Cleópatra se matou em 12 de agosto de 30 a.C. A maioria diz que ela acabou com a vida depois de ser picada por uma cobra que lhe foi trazida em uma cesta de figos. Otaviano admirou a coragem de Cleópatra e deu a ela e a Antônio um funeral militar público em Roma. O funeral foi grande e algumas legiões de Antônio marcharam ao lado de seu túmulo. A vitória de Otaviano no Áxio deu-lhe o controle único e indiscutível do Mediterrâneo e consolidou seu poder sobre Roma e seus territórios. Ele adotou o título de príncipes, primeiro cidadão, e foi nomeado Augusto pelo Senado romano em 27 a.C. Este se tornou o nome pelo qual ele foi conhecido mais tarde. Como Augusto, ele manteve as características de um líder republicano da restauração. A vitória, que confirmou a sua autoridade sobre todas as instituições romanas, marcou a transição de Roma da República para o Império. A rendição do Egito após a morte de Cleópatra marcou o fim do período helenístico e do reino ptolomaico, tornando-o uma província romana. E aí? Aprovou esse vídeo? Então não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar e se inscrever em nosso canal para mais conteúdos exclusivos. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau!